Quando uma parte do texto estiver em negrito, vocês ouvirão um pequeno sino no início e no final deste texto. Carta 9, parte 3. Você também começa a remover as suas próprias defesas e por causa disso descobrirá que finalmente está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Esta nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando seus direitos, nunca querendo tirar vantagem de seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los nem reduzir a sua autoestima, e estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento físico ou emocional. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. Vai se tornar seu próprio conselheiro, suporte e curador. Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica igual à sua própria. Verá que você é igual a todas as pessoas, seja um rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa todos são originários da grande unidade do ser. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina, e reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquila e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro, nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Você tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que o fez sentir-se assim. Não diga você fez tal e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele um mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa, e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá, cada vez mais, que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor,
agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina, o riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação, na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido, ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos, para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde, e isso é contrário à vontade da consciência divina. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e ao mesmo tempo um pouco triste, porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando liberar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções, e também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é sua criança interior. Enquanto você lê estas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam, você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseje cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que, quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também
que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com a sua própria companhia e afinal começará a se alegrar com sua própria companhia, porque a consciência divina estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Pouco a pouco você retornará à sua condição de criança, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Este é o estado do ser, que queria expressar quando disse que a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Eu dei ao mundo estas cartas para que aqueles que as leiam e as absorvam possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. Exercícios espirituais. Se as pessoas disserem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que se você seguir estas instruções, apenas ficará enraizado a dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é o exercício da sua própria consciência humana, que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores de consciência espiritual. Esses níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade, os níveis espirituais normais de frequências de vibração da consciência espiritual. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina e não as da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente. E isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessita beber água, por que imaginar que está à margem de um lago? Vá até o lago e beba um pouco da água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual, é o exercício de sua vontade no seu nível atual de consciência. O racismo. Para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você é realmente, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre o racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico, daquelas pessoas que se sentiram desprezadas e rejeitadas por causa de suas diferenças raciais. Esses sentimentos estão tão profundamente enraizados no eu que não importa a maneira como as circunstâncias mudem e façam as vidas destas pessoas progredirem, tornando-se inclusive personagens de grande importância no cenário mundial. Sempre permanecerá nelas um sentimento de inadequação e um ressentimento contra as pessoas que primeiro as fizeram sentirem-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esses sentimentos de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas ao sistema de castas na Índia, às distinções de classe na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornam verdadeiras montanhas de separação entre uma pessoa e outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas altas personagens,
que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Essa sensação de inadequação e falta de valor contamina a raça humana como um todo, não importando qual seja a posição, raça ou educação que o indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge em grande parte da mais profunda compreensão da psique de que o comportamento egocêntrico é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esse impulso natural e inato de falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas que aparentemente gozam de mais prestígio ou que têm mais sucesso, então esse sentimento natural de inadequação assume conotações atormentadoras. O único meio para superar os dolorosos sentimentos de rejeição étnica existentes mesmo em pessoas bem-sucedidas da vida é alcançar a clara compreensão de que se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos, a chegada de forasteiros e estranhos com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e a submissão aos seus estados e seus modos de vida naturais, as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade e de status mundial, como algumas alcançaram no momento atual. Portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida a seguir é o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto até que você possa, com toda honestidade, dizer: Senhor, estou sinceramente feliz e contente por todos aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje eu estou onde estou. Por causa deles me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance da minha resistência, intelecto, emoções e talentos. Posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças e talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos meus primórdios. Dou graças pela força e inspiração para mostrar minha igualdade básica para com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que há tanto tempo fundaram as bases do meu bem atual. Você também pode refletir a respeito do fato de que era inevitável, segundo as leis da existência, que aqueles que tiveram conexão com o comércio de escravos e outros acontecimentos trágicos, ou que foram responsáveis pela dor e tortura de outros seres humanos, voltariam em uma vida futura, como membros das raças oprimidas e sofreriam terrivelmente. Quando nascem nas raças negras, é mais do que provável que essas pessoas sejam vociferantes em suas exigências de igualdade e trato humanitário para com as pessoas negras. As pessoas podem, inclusive, ter sido o seu bisavô ou seu pai, e pode ser que você agora esteja se perguntando por que a vida tem tratado essas pobres almas assim tão mal. Por outro lado, as pessoas brancas, que algemavam as pessoas negras e as mantinham em masmorras, atualmente podem ainda estar criando o caos para outros, ocupando em todas as raças os segmentos da sociedade que se rebelam aos gritos contra o passado. Pode ser até um passado que eles mesmos ajudaram a criar. É um fato que as pessoas reencarnam em diferentes classes sociais e em diferentes raças, para que a alma possa aprender alguma lição valiosa em sua jornada rumo à consciência crística. Tenha em mente o princípio fundamental da existência. Você mesmo cria os seus amanhãs. Você também traz à existência qualquer coisa que necessite para a sua elevação. Esteja você consciente disso ou não, ao esforçar-se para conseguir melhorar suas condições de vida, está espontaneamente alcançando níveis superiores de consciência espiritual. Como já disse, a vontade divina é liberar toda a criação da tensão e, portanto, aquelas lições necessárias para elevá-lo em direção à consciência divina se manifestarão em sua experiência. Portanto, perdoe, pois você não tem o verdadeiro conhecimento da viagem da sua alma através dos muitos séculos de existência terrena.
Você não tem nenhum conhecimento do que fez em vidas passadas. Perdoe o presente, perdoe o passado e aceite que muitas coisas boas são decorrentes disso. Aprenda a abençoar e amar aqueles que você pensou que causaram mal a você ou aos seus antepassados. E você que atualmente ocupa um corpo que carrega o poder e o privilégio, considere as outras raças e seus problemas e reflita sobre o fato de que você pode, em uma vida futura, ocupar um corpo desfavorecido e vir a conhecer, em primeira mão, como é nascer com a sensação de ser um cidadão de segunda classe. Reflita também sobre as suas vidas passadas. Pondere o que você possa ter feito ou deixado de fazer para que se encontre na sua situação atual. A verdade sobre o racismo é esta: cada uma das entidades vivendo sob o sol descende da consciência divina de uma forma ou de outra. Nas raízes mais profundas de cada ser, todos estão unidos na mesma unicidade. Então, onde estão as diferenças? Elas surgem do desenvolvimento das espécies, da genética, do condicionamento, dos ensinamentos tradicionais, dos costumes, dos hábitos familiares e educacionais para relacionar-se com os outros e nas diferenças de padrões de pensamento. Não é a cor da pele que os divide. Uma criança pequena de qualquer raça ou cor, pela sua inocência e espontaneidade de autoexpressão, será bem aceita no coração da maioria dos adultos. É a consciência que os divide e que é sentida em cada nível do seu ser, pois todos vocês são, apesar dos corpos materializados, formas de consciência, expressando padrões de consciência e formas de consciência recebendo padrões de consciência dos outros. A consciência de cada indivíduo é a sua realidade, não a sua pele ou aparência, e é a consciência das pessoas que atrai ou rejeita os demais. Vocês podem ter certeza de que seu senso de diferença racial somente será superado quando seus padrões de pensamento, mentais e emocionais, estiverem em harmonia e quando os valores pelos quais escolherem viver diariamente forem os mesmos. Até que chegue esse momento, é inútil que as pessoas se aborreçam umas com as outras, devido às diferenças raciais. Elas são próprias da condição humana. Se você quiser ser completamente aceito por outra raça, tem que mudar os seus valores, suas percepções, suas ideias, seus modos de vida e a forma de relacionar-se, a fim de assemelhar-se com as pessoas dessa raça. As diferenças raciais então morrem de morte natural. Se você não está preparado para assumir a consciência da raça a qual deseja unir-se, então reconheça, aceite e respeite com amor as diferenças de consciência. Ninguém tem o direito de exigir que você ignore as diferenças. O mais importante de tudo, escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Trabalhe para abraçá-los e utilizá-los, e todas as cores de pele mostrarão uma nova beleza interior, a qual ninguém será capaz de resistir. Então todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. A aparência física de cada cor mudará e também se revestirá de uma nova beleza interior. Quando estas cartas tiverem sido distribuídas no mundo inteiro e grupos de pessoas se reunirem para viver segundo as leis espirituais da existência, tais grupos perceberão que estão vivendo vidas harmoniosamente protegidas, ainda que possa existir o caos ao redor deles. Por toda parte, aqueles que se reunirem para aprender como entrar e viver na totalidade do ser a que chamei de o Reino dos Céus há 2000 anos, descobrirão sem dúvida que suas circunstâncias de vida mudarão. Encorajo-os vivamente a se reunirem aos domingos para conversarem sobre as muitas bênçãos recebidas, agradecerem sinceramente de todo o coração e a elevarem suas mentes em louvor daquele que lhe deu o ser. Meditem juntos para que, através de suas mentes, atraiam a consciência divina
a consciência mundial, a fim de que a natureza do divino possa, cada vez mais, impregnar a natureza da psique mundial com seu próprio amor transcendente. Estes grupos emitirão uma energia de consciência espiritual que influenciará as energias mentais ao redor. Eu gostaria que recordassem que o mundo não estava numa situação tão perigosa quando as igrejas em todo o planeta se reuniam aos domingos para adorar a Deus. Esse tempo já passou. Vocês não adorarão mais a Deus. Vocês construirão uma forte compreensão da consciência divina universalmente presente. Sua universalidade e a extensão de sua criatividade estarão cada vez mais firmemente enraizadas em suas mentes por meio do louvor sincero. No silêncio e na quietude, vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e de seus corações. E assim, pouco a pouco, vocês serão unificados e a consciência divina se apossará cada vez mais do mundo, tal como era sua primeira intenção. Reencarnação. Muitos perguntarão como é que no momento da concepção uma alma pode ser extraída da consciência divina e que o corpo em si pode ser usado em seu tempo de vida como veículo de autoexpressão pela alma que está pronta para reencarnar. Quando uma alma está pronta para entrar na Terra, para o seu período seguinte de aprendizagem terrena, essa alma é atraída para os pais que possam oferecer as condições que permitirão a ela dar o próximo passo, necessário para avançar na evolução espiritual. No momento da concepção, a antiga alma impregna sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado, e ela se torna a alma do óvulo fertilizado. Algumas mães quase que de imediato se tornam conscientes de uma consciência estranha dentro delas. A nova consciência que a mãe concebeu em seu útero às vezes afeta profundamente a sua maneira de pensar, a sua gravidez e seu estado de saúde. Uma vez nascido o bebê, a mãe sente que o seu estado normal foi restaurado. As mães sensíveis frequentemente experimentam um conhecimento da direção que tomará a vida do seu filho e supõem que esse conhecimento nasceu dos seus próprios desejos para o bebê. A reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo sua ação. O propósito é sempre o de proporcionar à alma que realiza sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimentos terrenos a bagagem oculta da alma. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenários, de personalidades de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. Porém, o tênue fio da jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e sairá para influenciar a presente encarnação, ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Portanto, é possível que as características, os pontos de vista fortemente enraizados ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação a outra. Às vezes, as ambições são formadas em uma vida e se manifestam com êxito somente na próxima encarnação, em condições inteiramente diferentes. Em tais casos, antes do renascimento, uma alma deve esperar até que as condições mundiais favoreçam o sucesso de suas ambições ocultas. Se imaginarmos uma alma mergulhando em um tanque vermelho, saindo tingida de vermelho, entrando na vida como uma pessoa vermelha, com todas as características e tendências naturais da raça vermelha, educada desde a infância a viver uma vida vermelha, você compreenderá que essa alma deixa essa vida com muito vermelho em sua consciência. Em seguida, ela mergulhará em um tanque azul e emergirá azul, com todas as características do azul e o estilo de vida das pessoas azuis. Quando partir novamente deste mundo, terá acumulado facetas de consciência azul misturadas com vermelhas. Assim acontece vida após vida, a mesma alma crescendo através de suas diferentes experiências de cores, religiões, posição social, casamentos,
sexos, países, política, até que finalmente desperta para tudo o que vem acontecendo e decide que está cansada das diversas combinações de cores e quer somente ascender em direção à luz. Começa então o seu verdadeiro caminho espiritual. Gradativamente, passando de uma vida para outra, se desfaz do vermelho, azul, amarelo, verde, preto, marrom e púrpura acumuladas em suas vidas passadas, até que por fim, liberada de todas as ilusões e falsos conceitos dessas vidas, a alma dá um passo para a luz e a reencarnação não é mais necessária. A alma está forte, cheia de recursos, criativa, mas sua individualidade está intacta e ela começa a ascender nos diferentes níveis de luz espiritual para além das frequências vibratórias do mundo. Como disse nesta carta, estou sempre com você, irradiando na consciência a verdade do ser. Quanto mais você ler estas cartas, mais estará consciente da minha presença e do meu amor. Através deste contato, meus amorosos propósitos para com você serão cumpridos. Somente você poderá romper o contato. Estou irradiando amor, não importa o que você sinta. Deixo para você o meu amor e o meu desejo de uma rápida jornada rumo à luz espiritual. Material complementar a estas cartas está disponível no site www.cartasdecristobrasil.com.br.